Olá a todos. Bem, então, como combinado, agora está tranquilo, que está faltando inserir o questionário, que é tranquilo, e configurar esse questionário, tranquilo, que é a última etapa, né, a parte 3. Aqui é só mais um videozinho e resolve tudo. O banco de questões é mais demorado porque são vários tipos. Olha que deve ter lá umas 12 tipos de questões e nós exploramos 4 apenas, né? Pelo menos a primeiro momento vamos explorar só essas 4 tipos de questões. Mas agora essa aqui, né? Esses 2 itens aqui, eles são mais tranquilos, são mais fáceis, tá? Bem, vamos lá então, vamos para a plataforma, tá? E aí, você tem que ir lá na sua disciplina, né, para criar o espaço. Eu vou no terceiro ano do ensino médio, né, vou lá na Física 1, que é o espaço que eu estou utilizando para esse tipo de atividade, ok? Então aqui eu vou, em algum lugar aqui, criar, tá? Eu vou pegar esse espaço aqui, de simulados aqui, vou criar a minha avaliação aqui, tá ok? Então, ativar edição, que agora eu vou mexer na disciplina, no curso. Até agora, eu estava nos bastidores, vamos dizer assim, né? Eu estava abastecendo, criando, a princípio, criando um banco de questões, abastecendo, alimentando esse banco de questões. Banco de questões esses, que é só o administrador só o administrador da plataforma e o próprio professor que enxerga o seu banco de questões. Não precisa preocupar em relação a isso, né? Pequei em não ter falado isso, mas o banco de questões apenas você tem acesso, tá? E mesmo depois aqui eu vou criar nesse espaço aqui, né? Nesse tópico de simulados colégio amantinense, que eu vou adicionar aqui um questionário. E mesmo que eu adicione esse questionário que já disponibilize ele, o aluno ainda não tem acesso às minhas questões, porque eu não fiz o link ainda. Eu não comuniquei ainda, não configurei para o meu questionário aonde ele deve buscar as questões e quantas questões ele deve buscar. Então, a margem de segurança aqui está 100% ainda, tá? Então, eu vou aqui no tópico, como se eu estivesse adicionando qualquer outro recurso, adicionar uma atividade ou recurso, cliquei aqui, e o recurso que eu vou adicionar para a avaliação online é o questionário, né? Na nossa dia a dia a gente fala avaliação online, mas aqui na plataforma o recurso é questionário. Então, eu vou adicionar esse questionário. Ele vai abrir uma série de parâmetros para poder ajustar, tá? Então tá aqui, eu vou colocar o nome dessa minha avaliação, ok? Essa minha avaliação, eu vou colocar aqui primeira etapa, tá? Vou colocar primeira etapa avaliação online, ok? Então vou inserir aqui primeira etapa avaliação online. Aqui é uma descrição, caso eu queira falar alguma coisa, só o aluno pode ter acesso. Inclusive, você pode fazer meio que um subcabeçalho. Às vezes tem algumas recomendações específicas, né, da sua disciplina, né, ou daquele conteúdo em si, que você queira disponibilizar. Aí você fica à vontade para redigir essas informações aqui, né, porque já vai ter um geralzão lá na disciplina, vai ter um geralzão. Né? Aqui você pode fazer um específico, ok? Bem, agora vamos. Aí, se você quer que apareça essas informações, se não são comentários ou descrições que pertencem só a você, você quer que o aluno tenha acesso, você clica aqui para mim, exibir descrição na página da disciplina, na página do curso. Então, aqui, duração. Vamos lá. Duração. Eu vou colocar um horário aqui. Vou jogar aqui uma data mais para frente, tá? Vou colocar aqui, então, vou habilitar essas 3 aqui, ó, tá? E vou jogar uma data aqui para frente, que é só um exemplo. Vou jogar aqui dia 30, tá ok? Então, dia 30 de julho, às 14 horas, né? Que geralmente é o horário que as nossas avaliações acontecem, às 14 horas em ponto. O meu questionário abre, está disponível ao aluno. E ele encerra, né? No mesmo dia 30 de junho, digamos que, né, tirando filosofia e sociologia, as outras questões, elas variam entre 1 hora e 2 horas, né?
Então tá aqui, depende do professor, né? Do conteúdo, ele vai. Vou colocar aqui 1h30, tá? Que a maioria está optando por 1h30. Vou colocar aqui 1h30. Então eu começo às 2h no dia 30 e encerra automaticamente às 3h30, tá? Às 3h30. Qual o tempo que o aluno tem? Posso colocar aqui em minutos, posso colocar em horas, tá? Vou deixar em minutos mesmo. Colocar aqui 1h30, 90 minutos, tá? E vou deixar aqui, ó, as questões abertas são enviadas automaticamente. Eu tenho outras opções aqui, tá? Eu deixo essa, por quê? Bem, primeiro que caso acontecer algum imprevisto, internet caiu, rede elétrica, né, fornecimento de energia elétrica foi interrompido por algum motivo, o aluno excedeu o tempo, né, não deu conta de fazer a sua avaliação ali em 1h30, ok? Ele não conseguiu fazer isso. Então, você colocou aqui 1h de relógio, 1h30, perdão, de relógio para ele e colocou aqui 90 minutos. Mas ele ficou enrolando, ou aconteceu, perdão, algum imprevisto, né, lógico, e ele chegou tarde aqui, chegou 3h da tarde aqui na sala. Abriu a disciplina, desesperado para fazer a avaliação aqui, às 3h. Bem, ele só tem mais meia hora e vai aparecer lá no momento para ele que o questionário deve ser enviado até às 3h30, né, às 15h30. Então, estamos advertindo e orientando a todos para que chegue na sala, né, como se fosse uma sala física, mas chega na sala 10 minutinhos antes. Para quê? Para entrar com calma, verificar a conexão, está tudo ok, entrar na disciplina e a localizar lá o tópico de avaliação online, já começar a ler as instruções e tudo mais, né, para não ter atraso, né, para não ter atraso. É uma prova virtual, você está em casa, mas né, não pode ter atraso também, é uma sala de aula. Beleza, então está aqui 14h, 3h, né, 1h30. Ah, tá, perdão, comecei e falei. Teve uma interrupção, ele não deu conta, ele não fechou o questionário, não fechou a prova, ou caiu a energia, acabou a internet. Automaticamente, o que ele tiver feito, o sistema salva. Eu pedi para eles não contarem com isso, tá? Mas, teoricamente, é possível fazer e programar aqui, deixar determinado isso. Então, automaticamente, só fiz das 10 questões, cara, consegui fazer só 5, tive problemas e tal. Então, ele vai computar as 5 que ele fez, vai corrigir as 5 que ele fez e vai atribuir a nota 0 às outras 5. Vai deixar para ele tá em branco, tá? Para o sistema tá em branco. Então, tá aí, nota. Eu não preciso se preocupar, porque eu vou mostrar lá na hora que eu for editar esse questionário que eu estou elaborando, eu vou mostrar onde eu realmente falo dos pesos, né, e das notas da disciplina. Aqui a única coisa que eu vou mudar é o que foi determinado lá pela direção do colégio, foi que são 2 tentativas em caso de falta de energia elétrica. Então, se são 2 tentativas, o sistema precisa saber se é para ele ficar com a nota mais alta, se é para ele ficar com a média, ou se é para ficar com a primeira tentativa ou a última. Então, nós vamos deixar ele aqui com a maior nota. Vamos dar uma chance para ele, ele vai ficar com a maior nota. Layout, vou abrir aqui, mas não tem alterações. Aparece uma questão por página, tá? Como é feito um sorteio das questões, é conveniente que apareça uma de cada vez, tá? Comportamento da questão. Bem, eu quero que a questão faça o seguinte: misturar entre as questões? Sim, porque tem um momento que eu peço para misturar entre as alternativas. Então, toda vez que uma questão aparece, né, e quando ela volta, ela tem as alternativas misturadas. Mas como o meu banco de questões tem mais questões do que eu preciso para minha avaliação, ocorrerá na verdade, uma mistura entre as questões, tá ok? Não precisa preocupar com feedback, mais alguma coisa aqui? Não. É que cada tentativa se baseia na última? Não vou colocar dependência de uma questão, são todas independentes. Opções de envio. Isso aqui é muito importante, tá? Porque é uma avaliação online. Se fosse um simulado, um teste, um treinamento, alguma coisa assim para o aluno, bacana, tem muito recurso legal aqui, tá? Tem aqui, eu posso deixar para ele visualizar os acertos e os erros, tá? Posso deixar
posso deixar a nota aparecendo para ele, o feedback específico, o feedback geral, a resposta correta. Às vezes ele marcou errado, tem uma segunda tentativa, mas aparece para ele qual que é a questão certa. Ou o feedback, a dica para ele conseguir resolver, ok? E aqui o feedback final, ok? Então eu vou mostrar o que, que tem que ficar marcado aqui e o que, que não tem, ok? Então, como eu estava falando, essa parte aqui é a parte mais de maior atenção. Veja bem, aqui eu vou tirar tanto durante a tentativa como após a tentativa, mais tarde, depois que ele fechar o calendário, o questionário, né? Perdão, eu vou deixar a mesma configuração. Então eu vou tirar aqui os acessos, né? Acertos e erros, né? Os feedback, que é não falar com ele se ele acertou ou não. Qual seria a resposta, inclusive, a resposta certa, correta, não vou deixar, senão depois da primeira tentativa já aparece para ele qual que é a resposta correta e ele, na segunda tentativa, se aquela questão aparecer, ele já está com a resposta em mãos, né? Vou fazer isso para todo mundo. Na verdade, eu só vou deixar a tentativa e notas marcado, tá? Então, já eliminei isso aqui tudo, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou deixar só a tentativa e as notas para aparecer. Então, assim que ele terminar, na verdade, o questionário, né, a avaliação online, ele vai ter acesso à nota, né? Aparência, nenhuma alteração. Restrições extras nas configurações. Deixa eu mostrar mais aqui. Isso aqui, ó, é uma questão de segurança. É fraco, mas já ajuda um pouquinho. O aluno tentar minimizar para poder pesquisar na internet, alguma coisa assim, dificulta um pouquinho a vida do aluno, tá? É bom deixar, não custa. Com exceção da filosofia e da sociologia, que tem um tempo maior, que é para consulta, para estudo mesmo e tal, não tem necessidade. As demais questões que tem questões de múltipla escolha, as outras questões, é o mesmo dissertativa que ele tem uma hora e meia para resolver e enviar ali, é bom deixar isso aqui finalizado. Destacado aqui e configurado. Então, feedback não tem necessidade. Aqui não tem mais nenhuma alteração não, tá? Conclusão das atividades. Então aqui, o meu papel aqui na criação dessa tarefa é estipular os horários, tempo de prova, deixar com que as tentativas abertas sejam enviadas automaticamente em caso de alguma pane, duas tentativas, prevalece a nota mais alta, uma questão por página, tá? Misturar entre as questões sim, tá ok? Uma tentativa não depende da outra e desmarcar todos esses itens, deixar só o primeiro e o terceiro em cada uma dessas colunas aqui, tá ok? Então é só isso, tá? Na criação do questionário, né? Agora que eu criei o questionário, né? Ele vai voltar para a página do curso, salvar e voltar para a página do curso. Tá aqui o questionário, tá ok? Eu vou deixar aqui habilitado ativar a edição, tá? Porque qualquer recurso que eu precisar já vai estar ativo, tá? Então voltando lá na minha agora, bem, eu tenho nesse momento um banco de questões com questões lá para serem selecionadas e tenho o questionário. Mas quando você entra no questionário, clica aqui em avaliação online, ele vai colocar algumas informações gerais aqui, né? Tentativas permitidas são duas, o questionário não estará disponível antes de terça-feira, dia 30, 14 horas, como eu coloquei lá, o questionário será encerrado no mesmo dia, uma hora e meia depois, né, às 15h30, duração de uma hora e meia, método de avaliação é a nota mais alta, só que aqui, ó, para o professor, né, isso aqui depois de pronto não vai aparecer mais. Ainda não foi inserida nenhuma pergunta, nenhuma questão. Aí voltar ao curso ou editar. Vamos editar então o questionário. Agora eu vou falar com ele, eu vou editar o questionário e vou falar com ele onde ele deve buscar as questões, em que pasta, em que categoria buscar as questões e mais, qual o número de questões. Então aqui ele deixa uma nota 10, né? Isso aqui a gente mexe depois. Eu vou pedir para ele misturar as questões, tá? E vou pedir para ele adicionar, né? Adicionar. Adicionar o quê? Eu quero que ele adicione uma questão aleatória de algum lugar. Eu quero que ele vá em uma pasta, uma categoria, né?
traduzindo seria passa, uma categoria e busque uma questão aleatória. Então, eu vou pedir para ele buscar uma questão aleatória. Né? Eu fui então, deixa eu cancelar aqui rapidinho. Eu fui então no adicionar, depois que eu pedi para misturar, fui na terceira opção, uma questão aleatória. É aqui, ó, na categoria, eu já tenho a categoria, não preciso criar uma nova categoria. Eu já vou na primeira aba aqui, ó, categoria existente, sim. Qual é a categoria? Vamos lá que nós criamos uma categoria na primeira aula que tem o nome de questões objetivas dissertativas. Tem seis questões lá, inclusive. Então, incluir também outras. Não, não precisa. Bem, ele vai puxar as questões aqui, né? E eu vou fazer o seguinte: tem 6. Vamos fazer o seguinte: vamos puxar 3. Não é só para um teste mesmo. Então, eu estou dizendo para ele ir na categoria questões objetivas dissertativas, que contém 6 questões, está aqui, e buscar 3. Então, ele vai ficar sorteando 3. Né? As questões de múltipla escolha, ele ainda vai ficar misturando as alternativas. Então, depois que eu selecionei quantas, ele carrega aqui as questões, eu peço para adicionar questões aleatórias, tá? Aleatórias. Para quem tem vai aplicar, por exemplo, filosofia ou sociologia, vai aplicar 4 questões dissertativas, né, que tem lá a sua complexidade e tal. Ele não vai ter esse sorteio, ele vai lá no banco de questões e vai mandar sortear 4, ele vai buscar as 4 que tem, entendeu? Então não tem problema não. Então ele falou que vai puxar 3 questões de lá e colocou isso aqui não é peso, não é nota, tá? Isso aqui é o peso da questão. Digamos que a questão, que a nota máxima, que a nota seja de 10 pontos, por exemplo, então significa que elas pesam igualmente. Então, 3,33 para cada uma das questões aqui. Então, eu posso alterar o peso, colocar uma questão valendo mais do que a outra, né? Ou simplesmente deixar peso 1 para todo mundo e nota 1 para todo mundo, né? E eu coloco aqui, vou colocar minha prova valendo 6 pontos, por exemplo. Vou gravar. Então, o total da avaliação está carregando, né? São 3, peso 3, e a minha questão vale, a minha avaliação vale 6 pontos. Já gravei, pronto, gente, não tem mais nada para fazer. Agora eu fiz o meu último passo, foi esse. Pedi para misturar as questões. Quando eu fui adicionar, eu pedi para adicionar uma questão aleatória. Fui lá e falei quantas questões aleatórias eu queria. Ah, e se eu tivesse que colocar, não, quero colocar mais 3 questões de um outro assunto. Não tem problema. Você vem aqui no final, né? Olha, quase que eu esqueço. Pede mais questões aleatórias. Ele vai carregar para você lá. Vou dar um exemplo aqui, né? Aí você pede para ele, e em outra pasta, como eu tenho outras aqui, eu vou pegar essa que está aqui, ó, força elétrica, tem 18 questões lá. Eu vou pedir uma questão, deixar uma só. Né? Ele carrega algumas para mim, tá? Mas ele sabe que eu tenho que buscar só uma de lá. Então, adicionar a questão. Adicionar a questão. Beleza? 4 agora, né? Então, cada questão minha aqui, na verdade, vou gravar aqui, ela vai, vou manter os 6 pontos, né? São 4 questões de pesos iguais, 1 ponto, 1,5 para cada uma. Agora, minha prova fechou. Ela busca 3 questões em uma pasta de 6 e busca uma questão numa pasta que tem 8. Nossa, é até difícil aparecer essa questão, pouco provável aparecer essa questão lá, né? Então agora está pronta a minha prova. É só isso, está pronto, tá? Eu volto lá em minha primeira etapa, avaliação online, aqui, ó. Cliquei, vou voltar lá. Posso voltar um pouquinho antes? Deixa eu voltar um pouquinho antes aqui, simulados. Você vê lá, tá aqui minha avaliação. Ela só estará disponível dia 30, né, naquele horário que eu determinei. Só que, como estamos aqui como professores, eu posso clicar e fazer quantas vezes, testar quantas vezes eu quiser. E eu vou fazer isso rapidinho aqui para mostrar como que ficou o trabalho final. Então, vou lá. Quero visualizar? Quero. Eu posso visualizar, iniciar a tentativa? Sim, para o aluno isso é importante. Isso aqui já é de praxe do Moodle. Para o aluno é importante. Você não, você pode tentar quantas vezes você quiser, você professor. Mas aqui, 1h30 está chamando a atenção que eu vou iniciar minha tentativa e meu relógio vai começar a correr. Eu tenho 1h30 para fazer essa questão. Ok? Está aqui a questão. Veio primeiro uma questão de dissertativa, onde eu tenho que mandar um arquivo. Tá? E aqui, ó, navegação do questionário, navegação
do questionário. Estão as 4 questões aqui, né? O tempo já está correndo e eu tenho que colocar. Então, eu tenho que colocar um arquivo aqui, eu vou clicar aqui e vou carregar um arquivo qualquer aqui para servir de resposta para a minha questão. Colocar aqui aluno teste, né? Não contém nada nesse PDF. Vou enviar. Respondi a primeira questão. Aí logo abaixo dela aqui, ó, próxima questão, próxima questão. Próxima questão, uma questão de marcar. Se eu esquecer de marcar, no final, eu vou deixar ela sem marcar. No final, ele vai me alertar novamente. Primeiro que aqui ele marcou que eu mandei um arquivo na questão 1, aqui do lado, ó, do lado direito, aqui ele mostrou que eu mandei, que eu respondi a questão. Aqui ele deixou em branco, agora eu vou responder a questão 3. Né? Tá aqui, próxima página. Já estou na terceira questão. Veio uma questão para mim dissertativa, onde eu sou obrigado a deixar o texto, tá? Aí eu deixo meu texto aqui. Então tá aqui meu texto. Tá ok? Tá aqui meu texto. Tá? Dá volume aqui para minha resposta. Sabe a resposta. Nossa. Então tá aí. Bem, tô na última questão, né? Ah lá, ele deixou em branco porque eu não respondi. Tô na última já. Assim que eu finalizar aqui tentativa, ele fecha e mostra o seguinte: a questão 1, resposta incompleta. Na verdade, eu coloquei um arquivo e estou aguardando o professor avaliar. A questão 2 eu não respondi, então posso clicar nela lá e voltar lá e responder alguma coisa, tá certo? Vou marcar alguma coisa aqui e vou seguir, né, para a próxima questão, mas como eu já respondi todas, tá? Deixa eu ver se a 1 tem algum erro aqui, só para conferir, né? Não, deixei, está lá meu arquivo, não tem nenhum erro, está respondida, tá? Então eu posso ir lá para a última ou já finalizar aqui, ó, finalizar a tentativa. Eu já preenchi todas mesmo, ou ir lá para o final e já fazer isso. Está incompleta porque depende da avaliação do professor. Retornar, eu ainda posso, o tempo está correndo, tá? Eu ainda posso revisar sem queimar minha primeira tentativa. Agora, se eu enviar tudo e confirmar enviar tudo novamente, agora eu queimei minha primeira tentativa, tá? Agora eu ainda tenho uma chance, só que já é a minha segunda, né? Seria a minha segunda tentativa. Então tá aqui, eu gastei 3 minutos, tem todo um históricozinho aqui. Avaliar, não tenho nota, não sei, né? Depende do professor, porque tem uma questão pendente. Na verdade, tem duas, perdão. Tem uma que depende de um arquivo, tem que ser acessado. Essa foi respondida, essa também. E tem essa que depende da leitura do professor, para falar se eu acertei ou não. Então tá aí, ó, né? Tudo respondido bonitinho. Tá vendo que pela nossa configuração não tem feedback para o aluno. Eu deixei a nota disponibilizada, né? Mas não vai ter nota enquanto fica disponibilizada. Quando o professor lançar, o aluno vai enxergar, vai visualizar a nota. E agora eu vou lá no final e terminar a revisão. Tem uma chance ainda, né? Mas é isso aí. Aí ele vai mostrar aqui que ainda não tenho nota. Já que eu tenho 2 tentativas, questões de marcar tudo bem, né? Eu posso voltar e marcar de novo, que prevalece. A maior nota, ela faz sentido quando as questões são de múltipla escolha, né? Faz sentido a maior nota. Agora, tem como você fazer uma prova dissertativa e colocar 2 respostas, né? Não faz sentido, né? Então tá aí. Nós passamos pela criação do banco de questões. Aprendemos pelo menos 4 tipos diferentes de questões. Inserimos o questionário, você viu que foi a parte mais tranquila, foi inserir o questionário. Tem uns detalhes, lógico, lá que eu tenho que ficar atento. E configurei o questionário e testei ele aqui para ver como é que ele está, né? Então, no mais, é só isso mesmo. E estamos disponíveis, né, à disposição no nosso grupo, né? Então, um abraço a todos, espero que fiquem todos bem.